Então, meus amados, como é de conhecimento de vocês, nós estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém. E é claro que todos aqueles primeiros momentos ali, aqueles primeiros anos da igreja em Jerusalém estão sendo aqui abordados. Nós chegamos aqui nessa lição 6, que fala exatamente do caso de Ananias e Safira. Por isso que nós temos aí o textuário que diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos 5, 3. Né? E a verdade prática diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre à luz da verdade. Então, aí está a nossa lição, né? A capa tem a ver com essa questão, né? Você vê que tem uma pessoa aí tirando a máscara, né? Então significa que a mentira também tem a ver com essa questão da falsidade, do engano, tá bom, meus irmãos? Tudo isso é muito importante. Meus queridos, nós temos também o nosso gráfico esboço, que você pode acompanhar aí na tela. O primeiro ponto fala o diabo, o pai da mentira. Segundo ponto, os outros subpontos, né? É da natureza satânica mentir, a mentira como ardil maligno, e não subestime o inimigo. Tá? Segundo ponto, o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha, atraídos pela mentira. Mentir tem consequências. Aqui também nós vamos trazer um gráfico muito importante falando sobre o que é a mentira. Né? Terceiro e último ponto, a igreja que repele, que repulsa, que expulsa a mentira. É uma igreja temente, é uma igreja forte. Mas, meus irmãos, essa lição eu coloquei aqui embaixo, né? Vê que a minha lição ela é toda marcadinha, né? Você pode ver aí, ela é toda marcada, toda escrita. Eu coloquei aqui embaixo como um outro tema, uma igreja que disciplina no poder do Espírito. Né? Então você tem aqui uma igreja que não aceita o erro, que não aceita a mentira, né? Mas que disciplina. E isso é muito importante. A leitura bíblica está em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, que é quando fala desse caso, não é? Desse varão chamado Ananias. E para o nosso conhecimento, Ananias, você sabe, significa protegido por Deus, né? Se bem que depois que ele pecou, ele não foi mais protegido por Deus, muito pelo contrário, ele morreu por causa da sua mentira. A sua esposa, Safira, quer dizer formosa. E aqui a gente faz um trocadilho, né? Porque de formosa ela se tornou feia, exatamente porque a mentira é algo feio e trouxe prejuízos para ela também, tá? Meus irmãos, esse casal, eles tinham uma propriedade, né? Alguns dizem que era um terreno ou uma casa. O certo é que eles tinham uma propriedade e eles resolveram vender essa propriedade. E chegaram aos pés dos apóstolos para dizer: olha, aqui está o que nós vendemos, é tudo de vocês. Né? Ou seja, na realidade, o texto aqui mostra que foi revelado para Pedro que ele não entregou tudo, não é? Ele reteve parte, só que ele entrega tudo como se fosse 100%, mas na verdade não foi. Ele não entregou 100%, ele ficou com uma parte para ele, né? E isso foi muito mal aos olhos do Senhor. A prova é que Pedro ele fala algo muito forte, que a gente vai ver aqui que isso acontece mesmo com Judas. Porque ele diz aqui: por que encheu Satanás o teu coração? É a mesma coisa que acontece com Judas, inclusive quando ele está na ceia com Jesus. Né? Isso é muito significativo, tá, irmãos? Porque não é porque nós estamos na presença do próprio Cristo, ceiando com ele, que nós podemos estar isentos dessas tentações do diabo. Você vê que o diabo entra no coração de Judas, como entrou no coração de Ananias, enchendo o coração dele,
para que mentisse ao Espírito, tá? E eu acho interessante porque o nosso comentarista fala que porque Ananias ter enganado a igreja. Na verdade, ele não enganou a igreja, ele tentou enganar ao Espírito Santo, mas não deu certo, né? Então, e Pedro ele fala uma coisa muito clara, muito óbvia. Ora, Ananias, o empreendimento era seu, esse imóvel ou esse terreno era seu. Se você vendesse ou se você não vendesse, o dinheiro era seu, tudo era seu. Se você guardasse, não era seu, mas você colocou um desígnio no seu coração, né? E por isso, você não mentiu só para os homens, você tentou mentir para Deus. Aí o negócio ficou mais difícil, porque com Deus não se brinca, com Deus não se mente, tá? E assim que Ananias ouviu essas palavras, ele caiu logo, caiu morto, expirou, né? E aí a Bíblia mostra que veio esse temor entre as pessoas, né? E logo em seguida apareceu esses jovens, que eu digo aqui que são agentes funerários, não é? Porque logo em seguida também a Safira aparece e Pedro diz que conversa com ela e diz também acerca dele, olha, estão aí aqueles que levaram o teu esposo, eles vão levar o teu corpo também. Ou seja, os agentes funerários já estavam ali esperando, porque é interessante que a Bíblia mostra que eles cobriram ele, pegaram o corpo dele e levaram, porque era algo impuro, né? Tocar nos cadáveres, né? Então eles tinham que pegar, tirar e levar para longe ali para poder sepultar, para poder enterrar. E o mesmo mal aconteceu com a esposa, porque consentiu com o pecado do seu esposo, ela também morreu, e a Bíblia diz que houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Meus irmãos, Orlando Boyer, ele faz um comentário muito interessante, tá? Que a igreja começou sendo atacada de fora pelos adversários da igreja, mas agora ela estava sendo atacada de dentro pelo inimigo do Senhor, da igreja, mas usando-os de dentro. Então, isso aqui é muito significante que a gente possa meditar mais um pouco sobre isso. Vamos lá, dando continuidade ao nosso tema. Meus irmãos, de acordo com o nosso gráfico, esboço, né, nós já mostramos para os irmãos, mas esse primeiro tópico está falando sobre o diabo, o pai da mentira, e dizendo que é da natureza satânica mentir. Eu fiz aqui um pequeno apanhado para a gente entender como o diabo é o pai da mentira, né? Dentro de uma fundamentação teológica e filosófica para a gente entender. Então, são 4 pontos que eu quero falar sobre eles rapidamente. Por exemplo, em relação ao diabo como pai da mentira, mostra que a origem do mal e a rebelião veio com Satanás, sendo que ele se rebela contra a verdade, né? Então, o texto de Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, fala que Satanás, que esse ser, esse anjo, foi corrompido por orgulho e por rebelião, né? Santo Agostinho argumenta que o pecado nasce na vontade de se afastar da verdade de Deus, ou seja, havia uma intenção daquele ser de se afastar da bondade e da verdade de Deus. Então, quando ele se rebela contra Deus, ele escolhe a mentira como seu modo de expressão. Ele se expressa através da mentira. A Bíblia diz que não há verdade nele. Então, ele sempre vai falar da mentira, até quando ele fala da verdade, ele vai falar da mentira, tá bom? Segundo ponto aqui, como mostra o diabo como pai da mentira. A mentira é um instrumento de engano e destruição, não é? Porque, filosoficamente, a mentira ela é vista como uma espécie de negação da realidade. É que eu achei interessante que autores como, por exemplo, São Tomás de Aquino, eles dizem que a verdade é uma correspondência entre o intelecto, capacidade de pensar,
e a própria realidade, como se fosse uma espécie de ponte, uma espécie de link. Mas a mentira é uma distorção dessa ponte, desse link, dessa correspondência, porque na realidade ela é uma tentativa de manipular a percepção da verdade. Olha só que coisa interessante, né? Então, o diabo, como pai da mentira, ele age, ele atua como agente de engano, de distorção, buscando desviar as criaturas de Deus e da verdade que liberta, que é Cristo, João 8,32. Né? Isso corrobora perfeitamente com esse terceiro ponto que fala da mentira como expressão do pecado original. Ora, se é uma distorção da percepção da verdade, foi isso que ele fez. Porque nessa narrativa bíblica que nós conhecemos, né, de Adão e Eva, a mentira ela se tornou uma ferramenta de Satanás, exatamente para perpetuar o engano e a separação do homem de Deus. Né? Gênesis 3, que mostra ali a serpente representando Satanás, ela traz a mentira, ela mente ao afirmar que o fruto do conhecimento do bem e do mal não traria morte. Né? Não é isso que Deus disse. Você não vai morrer. O que acontece é que se você comer, você vai abrir os seus olhos e você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Portanto, essa mentira introduziu no mundo o pecado, a alienação, a dúvida e todas as formas de pecar que a gente pode conhecer, tá bom? O quarto e último ponto, a natureza do pai da mentira, segundo a teologia patrística, né? Os pais da igreja, como Agostinho, João Crisóstomo, enfatizavam que Satanás é o pai da mentira, porque a sua essência é oposição à verdade de Deus. Ou seja, ele sempre vai se opor a Deus, que é a verdade, a Cristo, que é a verdade. Então, toda mentira é uma expressão e orgulho e rebelião contra Deus, que é a própria verdade. Assim, a mentira é a manifestação do pecado original, que tem sua origem na vontade de se colocar acima de Deus. E esse pecado de se colocar acima de Deus remete ao próprio diabo, que foi ele quem quis fazer isso lá no início, né? Subirei aos céus, colocarei o meu trono entre as estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, embora alguns queiram dizer que isso não é uma referência a Satanás, é o rei de Tiro, mas a gente sabe, né, irmãos? A gente precisa entender isso, irmãos. Chama-se lei da dupla referência. Então, quando está falando aqui da serpente, sim, está falando da serpente física, mas também está falando da serpente espiritual, simbólica, que é o próprio diabo. A gente precisa também entender isso. Então, meus irmãos, eu quero pegar esses dois últimos pontos aqui, que fala como a mentira como um ardil maligno, que está dentro de tudo que nós falamos aqui também, né? E sobre não superestime o adversário, o inimigo. Eu quero principalmente chamar a atenção, ratificar sobre esse ponto de Satanás encher o coração, né? Quero dizer para os irmãos que essa expressão pode ser uma expressão simples, mas eu queria que você meditasse em uma coisa comigo. Né? Veja bem, eu tenho aqui um copo, tá? Um copo de beber água. Evidentemente, irmãos, quando a gente enche alguma coisa, um copo, uma garrafa, ou qualquer coisa, é muito difícil você encher, por exemplo, um objeto desse de uma só vez. Você vai enchendo aos poucos, né? Bom, e o que isso tem a ver, você me pergunta? Tem muito a ver. Significa dizer que se Satanás encheu o coração, isso significa que ele fez isso de maneira, sabe, sorrateira, aos poucos. Porque a mentira é assim. Ela não vem de maneira, sabe, forte, ela não vem de maneira a assustar, não. Ela vem de maneira sorrateira, para que até a pessoa se autoconvença. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre
as formas de mentira. Então, a gente não pode subestimar ao nosso adversário. A Bíblia diz claramente, em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, tá? Que ele vem trabalhando na mente das pessoas, mudando muitas coisas, mudando doutrinas, ensinamentos que nós aprendemos, a palavra de Deus. Ele vem fazendo isso, meus irmãos. Isso vem aos poucos, até chegar em uma medida que, quando você menos espera, está cheio o coração e ali está instalado ali uma grande apostasia e, quando menos espera, a pessoa se afasta de Deus, que foi o que aconteceu aqui com Ananias e Safira, né? Porque veja que Satanás encheu de maneira tão grande que eles foram tentar o Espírito. Eles foram tentar ao próprio Deus, não é? E se aquela mentira, esse ponto aqui é muito importante, se aquela mentira passasse, meus irmãos, poderia as pessoas dizer que o Espírito da verdade, aquele Espírito da verdade que Jesus tinha prometido, o Espírito da verdade vai estar com vocês. Porque se o Espírito da verdade estava com eles, era para agir de acordo com a verdade. Então, quando a mentira se manifestasse, o Espírito da verdade agiria. Que é os exemplos que ele dá aqui, por exemplo, com Elimas, o mágico, né, que tentou enganar Paulo com todo tipo de mentira, e ele foi duramente repreendido ali, ficou cego por um tempo. Então, a gente precisa estar atento para isso. Não podemos subestimar o nosso adversário, porque ele anda como um leão ao nosso derredor para nos tragar. Aqui tem as astutas ciladas, metodeias, né, que é onde vem a palavra método. Então, ele é metódico, tá bom, meus irmãos? O nosso adversário, ele é metódico. E ele tem uma vantagem a respeito acima de nós, porque na realidade ele não dorme, não é? Não é como nós que precisamos dormir, que nos fatigamos, nos cansamos, não. Ele está constantemente nessa luta contra os seres humanos. Então vamos tomar cuidado em relação a isto. Meus irmãos, dando continuidade aqui, o segundo ponto, cristão e a mentira, ele diz aqui que mentir é uma escolha, né? E que eles foram atraídos pela mentira. Eu fiz aqui uma espécie de paráfrase, né, sobre essa questão da mentira, para a gente refletir sobre isso, a gente pensar um pouquinho sobre isso. E se a gente fizer assim, essa paráfrase nos dias de hoje, eu fiz, está no nosso canal, né? Estou até lendo aqui a partir dele, como se ele tivesse chegado, Ananias tivesse chegado para Pedro e disse: Pedro, aqui está, vendi minha casa por R$ 200.000. Estou aqui trazendo tudo para você, não fiquei com nada. Isso vai ajudar na obra de Deus, né? E Pedro responde: Ananias, meu filho, por que você mentiu ao Espírito Santo? Veja que Pedro não diz que ele mentiu à igreja, mas diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Por que você mentiu ao Espírito Santo? O Espírito me revela que você vendeu sua casa, na verdade, por R$ 400. Não foi R$ 200, mas foi 400. Agora você está aqui entregando a metade do valor da venda, como se fosse tudo, o valor completo, né? Ananias, se você tivesse dado apenas 10% do dízimo, embora Pedro não fale sobre isso, a igreja primitiva nunca falou sobre dízimo, né? Isso aqui é um ponto importante, mas eu só estou trazendo para o debate, né? Se você tivesse dado apenas 10% ou qualquer outro valor e ficado com o resto para você, não tinha problema nenhum. Ou seja, era um direito seu, afinal a casa era sua, não é? E estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Mas a quem você pensa que engana, Ananias? Porque se as pessoas sabem disso, que você tentou enganar, e se esse engano não fosse descoberto, se ele passasse, então eles iriam achar que não há verdade nesse ministério. Eles iriam achar que esse espírito não é o espírito da verdade que Jesus prometeu. Então, que não existe mentira nele, né? Ele não aceita engano. Quem faz isso é da parte de Satanás.
Você deixou ser usado por Satanás, que encheu o teu coração de mentira e de engano. Por causa disso, você e sua esposa morrerão, porque ela também te apoiou nessa mentira. Vocês morrerão a fim de que todos saibam que o espírito que está nessa igreja não é espírito de engano, não é espírito de mentira, não é espírito de falsidade. Nós colocamos isso aqui, irmãos, como uma paráfrase para a gente refletir sobre isso, tá? E ele diz aqui que eles foram, então, atraídos pela mentira e o que foi que aconteceu? Que a mentira, nesse sentido, trouxe consequências para eles. Que consequências foram essas, meus irmãos? Eles foram mortos, né? É interessante que a Bíblia mostra aqui que já havia pessoas esperando o momento só de pegar a esposa, do caso, e levar, porque é como se já tivesse certeza que ela também iria morrer. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês um gráfico que fizemos. Na verdade, é um mapa mental, tá? Um mapa mentalzinho simples, mas importante sobre a mentira, tá? Um mapa mental sobre a mentira. E primeiro começa aqui com uma pergunta: o que é a mentira? É o ato de distorcer ou ocultar a verdade intencionalmente. Ou também é o ato de fazer declarações propositalmente falsas. Então veja que há até uma discussão, o R.N. Champlin, ele discute sobre essa questão da mentira, né? Por que, que as pessoas mentem? Aí a gente vai para o outro ponto aqui, né? Porque elas mentem para evitar punições ou conflitos, que aí seria talvez esse tipo de mentira que a gente vê aí, a mentira branca, né? Mentira para evitar ferir alguém, né? Aí por isso que entra então o debate de Raabe, né? Que ela não falou a verdade a respeito quando vieram prender aqueles homens, né? Os espias de Josué. Então, ela não falou a verdade, aí se debate sobre isso, porque se ela tivesse falado a verdade, tinha dado problema, não é? Embora Deus não apoie isso, mas o fato é que essas questões são complexas, né? São complexas. É mais ou menos aquela mesma questão também de Sansão, né? Alguém até diz que enquanto Sansão mentia ou inventava coisas a respeito da origem do seu poder, né, para Dalila, estava tudo bem, não aconteceu nada, mas quando ele falou a verdade, então ele sofreu punições nesse sentido, porque ele falou de onde vinha o poder da sua força, não é, a origem, e aí houve a desgraça mesmo para Sansão. A Bíblia não está apoiando essas coisas, tá, meus irmãos? É bom que a gente entenda isso, tá? Se existe mentiras na Bíblia, não é que a Bíblia esteja mentindo, é que ela relata mentiras. Tem uma diferença. A gente precisa entender isso, tá? E aí a gente tem que aplicar isso nesses casos, tá? Então, por que as pessoas mentem? Para evitar punições ou conflitos, para ganhar vantagem ou manipular, né? Para proteger sentimentos de alguém, isso também acontece muito, para preservar a autoimagem ou a autoestima, o que me parece, voltado para o autoengano também, né? As pessoas mentem também por uma pressão social ou medo de rejeição, que na verdade essa mentira aqui das pessoas, nesse ponto, é de aceitação, né? Querer ser aceito ou ter medo de ser rejeitado, tá bom? Tipos de mentira, meus irmãos, aqui está a mentira branca, que eles dizem, né? Mentira branca são pequenas mentiras para evitar ferir alguém, como a gente falou. Meia verdade, dizer apenas parte da verdade, que eu acredito que isso também não é condizente com a palavra. Alguns desses conceitos aqui nós colocamos aqui, mas não que esteja de acordo com a Bíblia, né? O que as pessoas falam.
Mentira maliciosa com intenção de enganar ou de prejudicar, já falamos mais sobre isso, e o auto-engano, quando a pessoa mente para si mesmo, que segundo alguns é uma das piores mentiras, porque você está se auto-enganando. Então tem pessoas que se auto-enganam. O meu questionamento é se elas estão mesmo se auto-enganando ou se elas estão tentando enganar a si mesmas, né? Exemplo, elas sabem que estão erradas, mas estão acreditando na própria mentira com a qual elas estão mentindo. Então, é como se fosse um paradoxo, né? É como se fosse um paradoxo que, aliás, o Champlin ele fala sobre isso daí, né? Ele cita lá Epidêmides, né? Que Paulo diz, né? Fala sobre isso, que as pessoas de Cretas eram todos mentirosos, né? E o próprio Epidêmides falava que as pessoas de Cretas eram mentirosas, né? Mas aí como acreditar nele? Se ele era de Creta, Epidêmides, aí que está o paradoxo. Se ele era de Creta e ele diz que as pessoas eram mentirosas, como acreditar que o que ele está falando era verdade também, né? Então por isso que tem todas essas nuances aí, tá? E também nós temos aqui os efeitos psicológicos, meus irmãos, da mentira, né? Aumento do estresse e ansiedade, porque com certeza quando você mente, você vê isso, né? Por exemplo, quando as pessoas estão fazendo alguma coisa errada contra a lei, por exemplo, né? Estão mentindo contra a lei, então isso vai gerar problemas, né? Diminuição da autoestima, dificuldade para manter relações de confiança, porque aí se a pessoa anda com a mentira, é muito difícil que as outras pessoas queiram acreditar nela, né? Maior carga cognitiva, que aí a cognição se relaciona com o cérebro. Então, sobrecarrega o cérebro porque eu acredito que tem algo que não está aqui, mas é muito importante, que é exatamente a culpa. A pessoa vai se sentir culpada por estar mentindo e isso vai consumir, porque aquela mentira, uma vez que ela pode se tornar pública, então ele vai fazer de tudo para ela não se tornar pública, né? E vai viver com essa carga psicológica muito grande, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Consequências sociais: perda de credibilidade, rompimento de relacionamento, danos à reputação profissional ou pessoal, porque vai trazer esses problemas, né, até para a pessoa enquanto profissional também, já que as pessoas não vão acreditar, os empregadores não vão acreditar, tá? E, por último, como a gente pode promover a verdade? Aqui, do ponto de vista humano, eu coloquei também esse ponto aqui, ó. Comunhão com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Se ele é o Espírito da verdade, então a gente precisa ter essa comunhão, que é o Espírito que vai nos ajudando, irmãos, a nós lutarmos contra essa mentira que está dentro de nós, inclusive o auto-engano, tá bom? Usando o cinturão da verdade. Você se lembra? Paulo fala, Efésios 6, a partir do capítulo 6, versículo 14 em diante. Então ele fala do cinto da verdade. Onde é que fica o cinto da verdade, irmãos? No soldado romano ficava no meio, no centro do corpo. Então é para dizer que a verdade precisa estar no centro do cristão, amarrada como um cinturão, tá bom? Amarrada. Então isso é muito importante, tá? Outros pontos mais aqui humanos, né? Tipo, criar ambientes seguros para dizer a verdade. Ou seja, não se colocar em situações que propiciem a mentira, tá? Então, é muito importante. Praticar autorreflexão, refletir, pensar, meditar sobre essas coisas. Valorizar a transparência em relações interpessoais. Então, aí está esse gráfico, vamos postar para que você possa acompanhar nos nossos grupos. Meus irmãos, chegando aqui no final do nosso estudo, tá? O tópico de número 3, a igreja que repele a mentira, e é claro que aqui está falando de como foi que esse caso foi resolvido, porque aqui você tem uma igreja
onde os dons espirituais estão em plena atividade. Então, o dom de discernimento de espíritos estava aqui em atividade e ele foi colocado em uso nesse momento quando Deus usou a Pedro para discernir aquele espírito de engano, de mentira que estava ali em Ananias, né? Quando ele morre e a sua esposa morre, então diz aqui a palavra que houve temor. Essa palavra phobos, né? Vem de fobia, que é onde vem o nosso termo fobia, mostra que esse medo aqui foi um medo de reverência, de respeito, para que as pessoas entendessem, né, que aquele trabalho era um trabalho sério. Né? Se Deus não tivesse usado Pedro para parar no intento daquele casal, o pecado teria entrado naquela primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis, porque as pessoas iam continuar mentindo. Né? Iam continuar mentindo. Agora, a igreja, ela repeliu aquela ação daquele casal de maneira forte e contundente. O que me chama a atenção aqui é que o nosso comentarista diz: uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Agora, eu quero terminar, meus irmãos, essa lição com esse último tópico aqui, com uma pergunta provocativa, mas no bom sentido, para a gente refletir. Porque o que me chama a atenção veja, eles mentiram, a punição veio sobre eles, porque eles cometeram mentira, eles usaram de mentira. E o nosso comentarista diz que uma igreja fraca, anêmica, que não tem disciplina, que aprendeu a tolerar o pecado, em seu meio torna-se inoperante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Isso acontece ou não nos dias de hoje, meus irmãos? Líderes, grandes líderes, estão agindo com mentira ou com verdade? Essas verdades, essas mentiras estão dentro da igreja, sim ou não, meus irmãos? O engano, a falsidade está dentro das igrejas, sim ou não, meus irmãos? Nós estamos vendo aí escândalos acontecendo a todo tempo, não só na área sexual, mas na área financeira também. A minha pergunta é: o que foi que aconteceu? Deus mudou? Deus não pune mais? Deus não chama mais essas pessoas para um conserto? Poucas vezes nós estamos vendo isso acontecer, de um certo chamamento de Deus para essas pessoas. E às vezes acontece que quando você chama, quando Deus usa alguém, aquela pessoa é repelida, aquela pessoa é jogada de lado, porque para muitos desses líderes interessa para eles continuarem no poder, mesmo sendo pessoas que são adúlteros, pessoas que são malignas, que planejam mal contra outro irmão, como a gente vê acontecer, meus irmãos. Isso é sério. Não dá para a gente passar a mão por cima disso. A minha pergunta é: por que Deus permite? Você já parou para pensar sobre isso? Eu já parei, eu refleto, eu faço muita reflexão sobre isso. Por que parece que há uma espécie de permissividade de Deus a esse respeito? Vocês me permitem? Eu gostaria de encerrar com esse assunto, mostrando um texto bíblico do que vai acontecer nos últimos dias e que está relacionado diretamente com esses dois fenômenos que são opostos, verdade e mentira, tá bom? E eu quero que vocês leiam, anotem aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12, que diz assim: com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, veja,
que o amor e verdade são virtudes aqui que estão juntas. Amor e verdade para a salvação. Versículo 11. Esse aqui tá mais forte. É por este motivo que Deus lhes envia a chamada operação do erro. Irmãos, Deus envia a operação do erro. E para quê? Para que creiam na mentira. Ora, o que é essa operação do erro? Porque parece que Deus está acelerando o processo. Quem não entender isso aqui vai fazer uma leitura errada, como se Deus estivesse fazendo as pessoas pecarem. Mas calma, não é isso. O texto de Apocalipse diz também algo parecido. Aí você vai entender. Quem é santo, santifique. Mas quem é sujo, suje-se ainda mais. Ora, Deus não está mandando a pessoa se sujar, mas está dizendo, você quer seguir esse caminho do erro, do engano, da mentira, da falsidade, da sujeira, siga, prossiga nesse caminho. É por isso que Deus envia a operação do erro. E para quê? Porque eles não querem acreditar na verdade, meus irmãos. A verdade confronta. A verdade vai ser confrontadora. Então a pessoa quer ser um líder, quer ser um pastor, pois ela quer continuar pecando, ela quer continuar adulterando, ela quer continuar fazendo tramas, coisas erradas, coisas malignas. Porque ela quer, de maneira voluntária, tá bom? Acreditar na mentira. Deus vai deixar essas coisas acontecerem. Porque vai chegar o momento da condenação. Está aqui, ó. A fim de serem condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, continue pecando, continue fazendo erro, continue mentindo, continue enganando a liderança, e a liderança continue também se enganando a si mesma, sobre a égide de dizer que está protegida por Deus. Porque eu já vi pastor famoso aí dizendo que ele era como se fosse um xodó de Deus, ele poderia fazer o que quisesse. Irmãos, nós temos casos aí de pastores que se prostituíam, pastores que se drogavam, pastores líderes que muitas vezes mantinham relação sexual com crianças. Vocês sabem disso. Até aqui na internet, na escola dominical, tivemos um pastor muito famoso, muito conhecido, que foi pego nesse mal. Por quê, meus irmãos? Porque querem acreditar na mentira. E Deus vai deixar que aconteça. Parece que vão viver uma vida, sabe, normal. Até que, muitas vezes, Deus chama essas pessoas para esse confronto. Acredito até que algumas pessoas, Deus dá uma chance para que haja uma restauração, para que haja um retorno à verdade. Porque, irmãos, aquele texto que foi muito batido na era da política, a gente precisa acreditar nele, porque foi Jesus quem disse: se vocês conhecerem mesmo a verdade, se vocês absorverem a verdade dentro de vocês, ela vai libertar de toda mentira. Isso não é uma conversa política, isso é uma palavra do próprio Cristo que quer que a sua igreja ande na verdade. Só assim, meus irmãos, a gente pode resistir às mentiras do diabo. Que Deus abençoe vocês, reflitam nisso, peguem os materiais, vejam os gráficos, vejam as referências e ministre uma aula no poder do Espírito Santo, na verdade do Espírito Santo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.